Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos ao Goza TV. Hoje, conosco, senhoras e senhores, Heitor de Carvalho. Heitor de Carvalho, que é diretor do Centro de Investigação de Economia da Universidade de Lusíada. Centro de Investigação Económica. De economia não, económica. Pronto. São nomes. Não, o problema foi como estavam a destruir os centros de investigação, fez um bocado de confusão, mas sobrou um, e é na Lusíada. A ideia é essa, é estudar a economia. É estudar a economia. Antes de passarmos à economia, não sei se têm acompanhado as notícias ultimamente, não sei se sabe qual é o prato preferido do Dalai Lama. Não me faço a mínima ideia. Arroz de miúdos. Portanto, estamos aí numa linha estranha, mas pronto, deixa para lá. É especialista em macroeconomia. Sim. E como tal, nós temos aqui muitas curiosidades. E para começar, nós temos um mercado estável ou de quantos empregos precisaríamos para ter um mercado estável? Bom, isto é completamente instável. É instável. Dados do emprego, daí deixe-me ir aqui à minha cábula, porque sem cábula não se faz macroeconomia. Os dados do emprego... Eu também vou aqui à minha cábula. Mostram o quê? Mostram que grande parte dos empregos que nós temos são empregos informais. E realmente, com empregos informais, as coisas funcionam mal. Deixe-me só dizer-lhe que nós temos uma... Este é um dos pontos mais críticos da nossa economia. Nós temos cerca de 2.400.000 empregos, não chega a 2.400.000 empregos efetivos, formais na nossa economia no global. Terceiro trimestre de 2022. 2.400.000. Sabe quantos empregos são necessários nos próximos 5 anos? Nos próximos 5 anos? Quantos? Mantendo-se tudo igual como agora. Ou seja, partindo do princípio que esses 2 milhões não diminuem? Não, assumindo que estes 2 milhões são iguais, são necessários mais 3.600.000. Ora, se nós em 500 anos de história, digamos, só conseguimos fazer 2 milhões, em 5 anos vamos ter que fazer 3 milhões e porque 600. O número seria, porque o número, eu sou muito mal a contas, mas então neste caso o número seriam 5 milhões. Se o INE tiver razão, tiver razão em termos daquilo que nos diz da estatística da população, a população vai crescer cerca de 4 milhões de pessoas nos próximos 5 anos. Ok. E se nós mantivermos a taxa de atividade, e isto parece um palavrão, a taxa de atividade, mas é uma coisa muito importante. Ok. Se mantivermos a taxa de atividade em 90%, 90% vezes 4 vezes 9, 36 dá 3.600.000. Ok. O que é esse palavrão da taxa de atividade? São as pessoas que procuram emprego. Encontrem ou não encontrem emprego. Ok. E porquê que isto é grave? Porque nós, ao termos uma taxa de atividade de 90%, no campo são 95%, na cidade são 89%, 88%. Ao termos essa taxa de atividade, o que é que acontece? Aquilo que todos nós sabemos, que é, em casa os adultos não ficam. Os adultos saem para procurar emprego ou para trabalhar. Exato. Ficam as crianças. As crianças ficam ao cargo dos irmãos mais velhos. Exato. Os irmãos mais velhos deixam de estudar. Exatamente. Os irmãos mais novos deixam de estudar porque os irmãos mais velhos não têm autoridade para fazerem estudar, nem querem fazê-los estudar, porque acham que isso é uma coisa sem sentido estudar, não é? Claro. Como qualquer criança em todo o lado do mundo. Também não lhes transmitem princípios nenhuns porque são crianças iguais às outras. Então já corta aí. E, portanto, as pessoas rapidamente abandonam a escola, aos 15 anos, abandonam a escola completamente sem formação. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas
com 15 anos, a entrar no mundo do trabalho sem qualquer formação Sem saber ler nem escrever. e sobretudo, sem ter uma formação profissional. Ler e escrever já sabem. O problema que não sabem é ser carpinteiros, ser eletricistas, ser ofício. empregados de escritório. Não Ok. sabem nada disso. Ok. E, portanto, não têm capacidade de fazer uma atividade em condições. E, portanto, isto é que desestrutura as famílias, desestrutura a educação e torna a maior parte da nossa população muito mal formada, muito pouco produtiva e muito miserável. Ok. E isto é muito dramático e é um dos principais problemas que nós temos no país. Portanto, nós não temos um mercado estável. Não. Nós não temos um mercado estável. No entanto, Veja que dos 11 milhões 460 mil pessoas que declararam ter Emprego. qualquer, não é emprego, é uma fonte de rendimento, exato. uma qualquer fonte de rendimento, 2 milhões 380 eram formais e, portanto, 9 milhões Estão e fora do 72 sistema de controle. são informais. Isso quer dizer que, só assim para... Isso quer dizer que esses 9 milhões informais não pagam impostos? Não, pagar impostos não pagam. Não pagam? Não, peço desculpa. Eles pagam impostos, só que não se chamam impostos. Ok. Chamam-se micha. É verdade. Ok, Essas atividades ok. pagam todas micha. Ok, porque como não estão formalizadas, não passam Mas pelo tem imposto. outra autoridade que não é a autoridade do Estado que vai lá cobrar o imposto dele. Exatamente. Não é a autoridade do Estado. Não é a autoridade do, Do Estado. Estado. Alguns também têm São a farda do Estado. Exatamente. Mas, na verdade, não estão a agir em nome Em do nome Estado. do Estão a Estado, em agir nome contra próprio. o Estado. E o Em Estado nome próprio. não tem autoridade suficiente Para para acab- acabar com isso. Exatamente. Este é o outro dos graves problemas que nós temos. Macroeconomia é isto. Macroeconomia não é os bancos. Também tem alguma coisa a ver Sim, com os bancos sim, sim. e com essas coisas todas, mas macroeconomia é sobretudo estas coisas. Por exemplo, e eu acho que estamos no campo da macroeconomia, quando, por exemplo, o presidente vem e nomeia alguém que já morreu há 2 anos, Paz à é sua possível, pois, é possível que é possível que essa pessoa durante esses 2 anos tenha recebido, portanto, funcionário fantasma. É possível, mas nós não sabemos, só Sim. investigando. Sim. O problema é que o Estado parece não estar demasiado preocupado com as constantes violações das suas próprias regras. Quando um polícia é apanhado a Abuso tentar de poder. pentear o chefe da polícia e depois é levado para dentro do esquadro e os colegas todos dizem perdoa. Não pode ser. Quer dizer, não pode ser. Porque nós sabemos que há justificação de desespero para que as pessoas façam isso. Ok, Mas se nós virmos que todos estes processos levam a que nada se resolva sem uma relação pessoal, sem uma conversa pessoal, sem um pagamento de uma qualquer micha, nós percebemos o enorme mal que isto faz ao país e à economia do país. É muito difícil. E depois, o que é que nós temos? Neste momento, temos 2 sociedades. Ok. Temos claramente 2 sociedades. A sociedade informal, que não obedece às regras do Estado, que ignora, aliás, viu-se durante a Covid como é que as pessoas não cumpriam. Exatamente. Com as regras. Quando entravam, digamos, na cidade do asfalto, como já tirava, exatamente. Deixavam o seca, ia para a cidade do asfalto, pronto, já tinham de cumprir as regras. Exatamente. Mas não pode ser assim, quer dizer, não podemos viver numa sociedade assim desestruturada, de um lado uma coisa, do outro lado outra. Nós temos que integrar esta sociedade. E as próprias autoridades. E isso há coisas básicas para fazer isso. A primeira delas todas é ter regras simples. Nós não podemos ter regras para a nossa economia que tentam imitar e às vezes superar
as regras que têm história. Que têm história e que têm muito mais dinheiro. Ou seja, porque todas as regras, cada vez que você mete uma regra numa atividade económica, está a tornar o produto mais caro. Ok. Todas as regras podem ser muito importantes, mas são todas caras. Têm um custo. Todas têm um custo. Exato. Não há nenhuma regra sem um custo. Portanto, quanto mais regras mais desnecessárias caro você põe, menos o produto tem um preço compatível com os rendimentos dos angolanos. Isso quer dizer que porque nós herdamos a burocracia Portuguesa, exaustiva portuguesa, as nossas regras custam sempre mais nós tivemos o azar de ter uma super burocracia da qual Portugal em grande parte conseguiu libertar-se devido à sua ligação com a União Europeia. Mas que nós, infelizmente, ficámos com ela. Exatamente. E é a única que conhecemos. Exatamente. E depois é ainda agravada por um bocadinho mais de burocracia soviética e... depois as misturas todas, né? Pois é, as misturas todas que só mais a nossa, que mais depois que é nossa, pessoal, né? Como é? Uma brada. Pois é, ok, é mais complicado. Temos tudo a complicar-nos a vida. E nós precisamos de libertar-nos disto. Precisamos ter regras. Regras que sejam cumpridas. Porque ter regras muito bonitas que não são cumpridas não serve de nada. Se nós temos regras, dizemos, não, mas nós temos leis muito boas. Mas temos leis muito más. Porque são leis que tornam o produto incompatível com o rendimento dos angolanos. Exato. E tornam a atividade das empresas no estágio em que nós estamos impossível. E isto leva a que todos façam fuga para a informalidade. Ou seja, mesmo as empresas formais também têm uma boa parte, do isto varia de empresa para empresa, uma boa parte que é informal. Por exemplo, aqui há uns anos, agora que me fala nisso, eu estou aqui a pensar nos bancos, que punham o dinheiro fora dos bancos para as quinguilas fazerem... Pronto, deixa lá. Então, mas agora que me fala nisso, eu estou aqui a pensar, primeiro nessa questão que é, portanto, em 2017, mais coisa menos coisa, o presidente prometeu, mais coisa menos coisa, 500 mil empregos. E em 2022, tem aqui essa notícia, do Isto é Notícia, dizia que dos 500 mil empregos prometidos, o governo já criou 470 mil. Eu ouvi essa coisa e sempre disse, olha, não consigo verificar porque não foi publicado. É que isto é uma afirmação. Mas nós, quando dizemos 500 mil empregos, ou 200 mil empregos, ou 100, ou 50, nós temos que mostrar os cálculos, para saber como é que chegamos aí, etc., para que se perceba o que é que está ali. Como não foi publicado nada... Não foi publicado nada em relação... Não. O que foi publicado foi uma coisa que apareceu como anexo, como um folheto dentro de um jornal, pelo menos que eu tenha visto, de expansão, e que dizia que o Estado tinha registado 500 mil empregos durante essa coisa. Ou seja, mas o número total de empregados que vinha lá era menor do que aquele número que o INE nos dá. O INE, isto são dados do INE, o que eu acabei de citar há pouco, são dados do INE. E o número total de empregos era inferior a 2 milhões 388. Portanto, ou seja, o que eu percebi, mas posso ter percebido mal porque eu não tenho a totalidade do estudo. Exato. Aquilo que se consegue perceber é que estava pouca gente registada, que o Instituto Nacional de Segurança Social fez um bom trabalho para registar as pessoas que tinham empregos formais e foi-se aproximando, ainda está longe, mas foi-se aproximando do número que o INE diz que é. Mas não é criação de emprego, é registro de empregos, é registro de empregos que já lá estavam. Ok. Se eu percebi, mas quer dizer, para se perceber bem, é preciso que se publique o estudo na totalidade para se perceber qual foi a metodologia. Mas se publicar o estudo, o que é que fizeram, vocês depois fazem mais perguntas e aí é chato. Pois, aí então, vocês estão sempre a fazer perguntas. Há bocado estava-me a falar os dados do INE são dados, a única que eu saiba, em Angola, a única fonte oficial de estatística é o INE, não é o Ministério do Emprego. Os dados do INE dizem-nos
que em 2019, no quarto trimestre de 2019, existiam 2.531.000 postos de trabalho formais. Ok. E que hoje existem 2.388. Isto, na minha, Isso diminuiu na 200... minha terra, que é o Lubango, dá 143.000 a menos. A menos. Claro, mas isto é normal que tenha sido a menos. Pois, se nós em 2019, foi a primeira vez que, Foi o primeiro ano que o INE publicou que era de trabalho formal e informal. Se nós em 2019, a seguir, tivemos o 2020 e a pandemia... Sim, é natural que as e pessoas... nós nessa altura perdemos 300.000, agora já recuperamos 150.000, mas Ok. ainda nos falta recuperar os 150.000. Mais 150 para chegar aos números do Para chegar aos INE em números 2019. em 2019. Ok. Portanto, Ainda falta... agora, É afirmações, afirmações, não sem fonte, sem uma clareza de qual foi o... Faz lembrar o ordens superiores. A pessoa chega, diz ordens superiores e tu não consegues bater com isso porque é ordens superiores. Esse é um dos problemas, é uma das coisas que péssimas para o nosso ambiente de negócios. Nenhum investidor mete o seu dinheiro. Sente-se confortável. Quando eu digo investidor, estou a falar dos investidores angolanos, não estou a falar só dos estrangeiros, estou a falar dos angolanos. Nenhum investidor angolano, nem estrangeiro, mete o seu dinheiro num sítio que não lhe... onde ele, para ter sucesso, tem que ter boas relações com quem dá as ordens superiores. Porque ficas dependente. Ou seja, eu, né? em vez de ser em vez de saber produto. produzir katanas, tenho que saber também movimentar nos corredores do Ministério. Portanto, se eu não... É claro que há investidores, aqueles que gostam desse jogo de cintura nos ministérios, estes vêm. Esses aparecem com o dinheiro, mas esses nem são, angolano ou estrangeiro. Sim, mas esses podemos considerar mesmo homens de negócios ou alguns lobistas? Alguns têm jeito também para o negócio. Também, há de tudo. Agora, não são aquilo que se pretende, e são sempre muito pouco. Porque quem sabe simultaneamente fazer ser um bom investidor, um bom empresário e também ser um bom político, normalmente é pouco frequente e não acontece. Temos meia dúzia deles. Por isso é que os angolanos, e principalmente os marimbondos, que poderiam ser os grandes investidores neste país, não investiram aqui. Sim, porque... sabe, não há segurança. Não houve segurança para eles tirarem o dinheiro daqui, claro que não há segurança para eles porem aqui o dinheiro. Nós somos muito pouco atrativos. Basta ver as taxas. Basta ver só uma coisa, um dado muito importante, que é as transferências de dinheiro da diáspora angolana para o país. É zero, é sempre zero. Zero. Pronto. Ou seja, os angolanos que estão fora não mandam dinheiro para Angola. Pode vir alguma coisa dentro das transferências secundárias, mas é residual. De rendimentos secundários, mas não registado como rendimento de trabalho transferido para Angola. Não temos nada, é zero. E vamos lá ver. É normal que seja zero. Eu vou lhe dizer que é normal. Porquê? Qual é a primeira coisa que um imigrante sonha? Você vai para o estrangeiro, trabalhar na terra dos outros, o que é que você sonha? Qual é o seu sonho quando vai para fora? Melhores condições de vida, segundo Sim, o naquele momento, mas qual é o seu sonho de futuro? Voltar, né? Voltar bem. Para onde? Para debaixo da ponte? Não, voltar já para uma grande casa. Para uma casa. Como é que eu, trabalhador no estrangeiro, nem você estando aqui, andando todos os dias a rodear para conseguir o terreno, legalizar o terreno, mas se for juiz, você posto lá na terra do outro vai conseguir comprar. Não vai. Vão-te roubar o terreno, vais ficar sem o terreno e sem o dinheiro. Nós temos que resolver estes problemas, nós temos que dar titularidade às terras e habitações. Vamos lá ver. É que nós temos que perceber isto. Nós para sermos uma economia de mercado, nós temos que ter capital. Exato. Em todos os países capitalistas avançados, que têm muita indústria, muita coisa desse género, o maior item que constitui o capital desse país continua a ser
terrenos e casas. E nós desprezamos completamente, atiramos fora. Nós que não temos nada, queremos ainda ter menos e deitamos isso completamente fora. Porque uma casa é simultaneamente um bem para você morar. Mas se tiver um título, você pode usar esse título junto de um banco para pedir um empréstimo ou como uma garantia para iniciar um negócio ou qualquer outra coisa, ou seja, pode transformar aquilo que é um bem de uso num bem de capital. Exatamente. E como nós desprezamos completamente esse imenso capital que dizemos que não temos, mas está cá, depois não há capital para investir. Não temos capacidade. Agora, titule-se as casas e os terrenos. E veja-se os bilhões que nós podemos vão aparecer de repente para que possam ser investidos. E qual é a ideia de não nos darem a possibilidade de sermos donos do nosso terreno apenas do direito de superfície? É aquela ideia do Estado, do o colono, Estado é que é dono de tudo e não sei o quê, vão-nos levar a terra. Nós ainda somos um bocado atrasadinhos, né? Somos assim um bocado buçais, né? Eu não diria isso, mas também. Há determinadas decisões. Não é que isso depois dá jeito para quem cede a terra. Depois isso dá jeito, quer dizer, se aquilo é do Estado, mas eu qualquer momento eu posso ir buscar, então eu posso ceder a quem quero. E é por isso que depois isto não avança. E mais, é que depois eu não só cedo, como coloco essa pessoa a quem cedi na minha dependência, porque ele também está na lei que aquilo depende de cumprires com aquilo que disse para fazer. Que é o... É reféns, não é? Nós somos reféns, não é? Não pode ser assim, isto fica tudo dependente das relações pessoais. Não pode ser. Nós temos que ter regras impessoais. Exatamente. As pessoas têm que aceder a um terreno porque precisam de um terreno. Tem que haver terrenos disponíveis e as pessoas têm que o poder comprar. Exato. Isto não quer dizer direito de propriedade. Nova Iorque não tem direito de propriedade dos terrenos. E é Nova Iorque. Portanto, o direito de exploração é mais que suficiente para poder ser ser titulado. Vida, você titula o direito de exploração. Mas vende esse título, porque é perfeitamente imoral que te deu a ti um pedaço de terreno a dizer que é cedido, porque dizes que vais fazer uma exploração agrícola, e não dão a mim. Porquê que você é mais que eu? Não é mais que eu. Todos nós, angolanos, temos direito ao nosso pedaço do terreno. Exatamente. A única maneira de diferenciar isto é realmente tendo um preço pelo terreno. Claro, a par de uma política de ajuda aos mais desfavorecidos, que é outra coisa que não temos, para que esses mais desfavorecidos tenham também o acesso a um preço mais barato ou gratuito, mas que, em contrapartida, esses sim tenham restrições à venda desse terreno. Se nós tivermos isto, esta ideia de que há muitas terras aí, há fazendas enormes que não estão nada exploradas, desaparece. Porquê? Se eu tiver que pagar 200 hectares e só precisar de 20 hectares... 180 eu vou ter que... Eu não vou comprar 180 a mais, eu vou comprar os 20 de que preciso. E mesmo que eu me engane no meu projeto e ponha e compro 200, se eu depois só tiver capacidade para produzir em 20, eu vou vender os outros 180 para quem sabe produzir. E isto é fácil de fazer, isto é simples de fazer, basta você ter um IPU forte que é descontado do valor da atividade exercida. Quer dizer, você diz, eu vou comprar 200 hectares e vou fazer uma atividade. Quando eu declaro a minha atividade na AGT, vou mostrar, por exemplo, vou fazer milho. Vou mostrar uma atividade que corresponde a 30 hectares. Exato. Quer dizer... 170 sobraram. Os 30 não vão pagar imposto de IPU porque já pagam imposto industrial. Os 170, esses têm que pagar IFOR. E aí é que eu vou correr para poder me desfazer desse terreno ou torná-lo produtivo para... Já houve um passo em frente. Já houve um passo em frente. Neste momento já é IPU sobre os terrenos e
sobre terrenos não explorados. Agora, a minha questão é... Mas continua a ser muito difícil decidir o que é explorado e o que é que não é explorado. Tem que haver um critério económico objetivo. Simples. E eu digo, este é um critério possível, não quer dizer que não haja outros. Você tem 200 hectares, tem atividade declarada na AGT, correspondente a 30, tem que pagar o IPO de 170. E ponto final. E deixa não é preciso ir lá visitar o terreno. Exatamente. Em qualquer... Nem ligar para a AGT para dizer aguenta aí um qualquer cochito. Sistema informático na AGT, a AGT diz, olha, este tem 200 hectares, só está a produzir 30, em 30, então tem X a pagar de IPU. Essas coisas assim, estas medidas, esta relação impessoal que torna as coisas eficazes, é isso uma das grandes vantagens da economia de mercado, é que não há relações de pessoas. Da pessoa para pessoa e dependência da pessoa, é por normas. Okay. E isso é que faz com que as coisas sejam cumpridas. Não nos adianta de nada, como disse há bocado, ter uma lei importante, bonita, linda, bonita, e depois que não é mas eficaz. que não é aplicada por 90% dos operadores económicos, por exemplo, porque são informais ou paraformais. As botijas de oxigênio nos carros foi uma coisa que deveria ser eventualmente obrigatória, mas depois nós vemos os bombeiros não têm água, está-me a pedir oxigênio, fica complicado, eu percebo. E dentro dessa lógica, isso quer dizer que quando uma pessoa diz, porque isso depois é outra conversa, especulação, quando uma pessoa diz que tem uma casa aqui em Angola de 20 milhões de dólares, quando uma pessoa diz isso, o que essa pessoa está a dizer é que ela tem uma casa e que a casa e o recheio valem 20 milhões, porque o terreno não é deles. E se eu tiver certo até aqui, há gente, por exemplo, que já vendeu inclusivamente uma casa em Talatona, 10 milhões. A relação que eu quero fazer aqui é, por exemplo, o Messi e o Cristiano, Madrid, com água, luz, todos mamos, uma grande casa, então, 6 milhões. E aqui, falta água, falta luz, mas é Talatona, quando chove, aquilo, buraco, 20 milhões. Isso é simplesmente uma coisa que se chama escassez. Quando a grande vantagem da economia de mercado, o que fez, e a economia de mercado tem muitos problemas, tomarmos nós estar nessa fase de enfrentar os problemas da economia de mercado. Okay. Ainda não chegamos lá, infelizmente. Uma das coisas que a economia de mercado conseguiu fazer sempre em todos os lados onde ela existe é terminar com a escassez. Okay. Portanto, o valor das coisas passa a ser um valor determinado essencialmente pelo esforço e pelo conhecimento. O esforço materializado no trabalho e no capital, e o conhecimento também incorporado, quer no trabalho, quer no capital. E isso passa a ser o valor das coisas. É o caso da Casa de Madrid. Aqui nós temos o valor baseado na escassez. Como não há casas, como não há acesso, então elas tornam-se muito caras. Elas passam a ser quase joias. Exatamente. Mas então, não são porque não têm nada. Exato. Mas como não existem alternativas... Então é. Mas isso significa que nós estamos numa economia pré-capitalista. É preciso perceber isto. Nós somos pré-capitalistas, não estamos numa economia capitalista. Temos de fazer um esforço muito grande para entrar numa economia capitalista. Depois vamos ter os problemas da economia capitalista. Para já ainda e são muitos, mas esperemos chegar lá. Ok, temos que chegar lá. E ter esses problemas que hão de vir. É possível que em Angola se trabalhe muito e se produza muito pouco? Também acontece. Olha, por exemplo, você já assistiu com certeza a jogos de futebol de gente que não sabe jogar futebol. Sim. As pessoas correm muito, mas não produzem nada. Ok, faz sentido. Está explicado. E já agora, por causa dessa força que nós temos, a dicotomia entre o informal e o formal, mas a força que existe no informal,
É possível nós deixarmos de ter uma economia informal? Claro Ou que sim. sequer para a nossa realidade é o mais importante? É uma coisa muito importante, importantíssima. Há duas coisas básicas a fazer para formalizar a economia. A primeira é simplificar as regras do formal. Ok. E ter regras próprias, como já andamos a pensar, nós pensamos muito. Né? Na teoria nós somos bons. Nós pensamos muito, já andamos há 12 anos ou há 10 anos, há 12 anos a pensar em tirar os subsídios aos combustíveis. Pois é. Andamos pensamos muito, nós pensamos muito, mas depois fazemos pouco. Ok. E a questão dessas regras, são regras que, por exemplo, as regras da economia dos micronegócios, que já andamos a pensar em fazê-las há 8 ou 9 anos, e nunca saem. Mas os micronegócios avançaram. Mas os micronegócios estão lá e funcionam sem regras, ou melhor, funcionam com as regras da informalidade. Também o sistema de impostos, incluindo nessas regras, o sistema de impostos do micronegócio. A Zungueira devia pagar impostos, mas impostos mais leve. De acordo com a sua atividade. Sei lá, eu estou a dizer aqui um disparate, nunca estudei o problema, mas 5.000, 3.000 kwanzas por mês. Sim. Para exercer a sua atividade. E isso devia ser feito de uma forma simples, num ATM, chegar lá, meter um número de bilhete de identidade, fazer o pagamento, dizer que quer ser zungueiro, está lá numa aplicação simples que escolha zungueiro, aparece-lhe lá 3.000 kwanzas, carrega pagamento e paga. E nunca mais a polícia... Com esse talão, garante que junto da polícia e junto de todas as autoridades vai garantir, e é isso que é preciso fazer, proteger os negócios. Yeah. Mas nós, em vez disso, nós, por exemplo, tivemos aqui há uns tempos uma greve de taxistas, que, inclusive, teve episódios de violência completamente... Exatamente. Desnecessários e condenáveis. Mas porquê que tivemos a greve dos taxistas? Porque não quiseram falar com as associações de taxistas para dar condições básicas. Coisas básicas, que é a carteira profissional, que é paragens para eles poderem parar organizadamente, etc. Ou seja, o Estado, em vez de agradecer... porque alguém quer ser organizado, ainda complica mais. Reprime a tentativa de organização. Isso não pode ser. Nós não podemos pensar... Eu espanta-me como é que um Estado não consegue perceber que nos autocarros, nas empresas que existem de transportes, não conseguiram resolver os problemas e os táxis conseguiram. São um meio eficaz, muito eficiente de resolver. Okay. Qual é o problema? Porquê andar atrás de uma atividade que gera valor, que é eficiente, que funciona bem? Então, pelo contrário, deve-se ir lá e procurar... tentar melhorar as condições de quem... Exatamente. É isso que o Estado não faz, pois não formaliza. Claro que não formaliza. Se as regras são absurdas... Eles também não podem assumir que o absurdo... Depois não há formalização. São estas duas coisas. Regras simples e proteção dos negócios. Proteção efetiva dos negócios. Sobretudo contra todos estes micheiros que andam a roda desses valores que são criados. Wannabe marimbondos. É isso que faz formalizar os negócios. Porque não é registar. Andou-se a fazer um registro eu, sinceramente, não compreendo para que é que serve o registro. Porque se nós já decidimos a coisa mais fundamental e muito bem pensada, que o número de contribuinte é igual ao número de bilhete de identidade. As pessoas, desde que tenham um bilhete de identidade, estão automaticamente registadas. Exatamente. Não precisam de registro mais nenhum. Mais precisam de manter-se formais. Ok. E nesse aspecto, eu vou-lhe dar só um número que é muito interessante. Nós deixamos de ter, em 2019, o número de empresas criadas que iniciou a atividade. Ok. A empresa é criada no guichê único, depois tem que ir à AGT iniciar a atividade. Já não é preciso.
Não, deixamos de ter esse número. Preciso continua a ser preciso. Ok. Deve ser feito. Deixamos de ter a percentagem das empresas criadas que... nós deixamos de ter essa estatística. A estatística deixou de aparecer. Estava a dar muito Sabe trabalho. quanto é que era no último ano? 20%. Quer dizer, 80% morriam antes de nascer. 80% das empresas morriam antes de nascer. Okay. E agora, temos também muito espaçado. De vez em quando a AGT publica alguma estatística. Publicou no primeiro semestre de 2022 uma estatística de quantas empresas continuavam a apresentar declarações de atividade maiores que zero, isto é, estão em atividade efetiva, daquelas que tinham iniciado a atividade. Sabe quantas são? Sabe quantas eram? 10%. Quer dizer que nós temos em atividade efetiva 10% de 20%, ou seja, 2% das empresas criadas estão em atividade formal. Não quer dizer que elas não existam e que não façam atividade informal. Só não estão devidamente... Elas fazem atividade informal, algumas delas. Mas formal não fazem. Isto quer dizer, nós temos 98% das empresas que foram criadas, sempre morrem empresas, claro que seria impossível estar sequer próximo dos 100%. Sempre morrem empresas, isto faz parte da vida económica, morrerem e nascerem empresas. Temos 98% que não têm atividade formal declarada junto da AGT. Eu sinceramente, é só uma coisa que nós temos aconselhado. Ponham os senhores ministros setoriais da Economia, Ministro da Agricultura, Ministro do Comércio, Ministro da... Todos os ministros que tenham a ver com a economia, com uma obrigação única: aumentar o número de empresas registadas na AGT e aumentar o volume de negócios declarado na AGT. O resto esqueçam. Vamos fazer tudo, o resto fazemos nós. A sua obrigação, desde que se levanta de manhã até que dorme à noite e, se possível, também nos seus sonhos, é aumentar o número de empresas e aumentar o volume de negócios. Ok. E agora entramos em uma banda que, por acaso, a imagem que havia era do Ministro da Economia, mas que falava sobre a inflação. A pergunta que eu faço é: valeu a pena termos feito o acordo que fizemos com o FMI? E se sim, é por isso que a inflação caiu? Não. Não, a última pergunta. A primeira, sim. Valeu a pena fazer o acordo com o FMI. Não foi por isso que a inflação caiu. A inflação caiu por uma coisa muito simples. Quer dizer, estas contas são... Qualquer pessoa pode fazê-las. O Banco Nacional de Angola decidiu, a meu ver, erradamente, e já explico porque que eu acho que é erradamente, decidiu que a taxa de câmbio era a taxa de câmbio do mercado pura. Ou seja, dependia da oferta e da procura de moeda estrangeira. Ora, se os rendimentos do petróleo sobem 80%, 75%, 80%, naturalmente que a oferta de moeda estrangeira é bem maior do que era antes. Não é? E, portanto, significa que este fluxo de moeda estrangeira proveniente dos preços do petróleo, com a mesma procura, fez baixar a taxa de câmbio. A taxa de câmbio baixou relativamente ao euro, que é a moeda onde nós mais compramos produtos que têm a ver com a inflação, baixou 30%. Baixou 30%. Mais de 30%, um pouco mais de 30%. Portanto, o que se comprava a 600 passou a comprar-se a 450. Se você compra uma coisa que custa $1 a 600, ou comprava a 600, e agora compra a 450, então
mesmo que você suba a sua margem para o dobro, vamos supor que você metia uma margem de 20% nos 600, dava-lhe 12 mil kwanzas, não é? 120 mil kwanzas, desculpa, 120 mil kwanzas, portanto vendia a 720. Agora, você passa a 40% sobre 400. Ok. 4 a 6, 160 na mesma. Então, você vende a 400 mais 160, 560. Você subiu a sua margem como comerciante para o dobro. E mantém... Mas o preço baixou de 740 para 560. Portanto, os preços baixaram, e baixaram mesmo. A inflação do INE está errada, desculpem lá, mas está errada. Porque andou durante muito tempo a dizer que os preços dos bens alimentares, e nomeadamente todos os preços importados, continuavam a subir. Quando todos nós sabemos no nosso dia a dia que eles baixaram, que eles desceram, portanto não houve inflação, houve deflação. E sendo os produtos alimentares valendo 50% do consumo dos angolanos, de acordo com o próprio INE, então a inflação teve que ser, no ano passado, muito próxima de zero ou negativa. Portanto, houve deflação efetivamente. Isto não é verdade. Não tivemos 11%, nem temos 11%. Tivemos inflação negativa. Efetivamente. E tivemos inflação negativa devido à influência do peso das importações, que subiram nos produtos alimentares 40% ou 50%, ou 60%, já não sei muito bem qual é o valor, e com uma taxa de câmbio muito mais barata. Agora, isto resolve? Não resolve. Porque aconteceu exatamente o contrário em 2018, quando deixámos de ter uma taxa fixa e... flutuante, né? E não tínhamos rendimentos de petróleo. Portanto, se nós queremos preços dos produtos ao sabor do preço do petróleo, então estamos bem. Está tudo bem. Se a nossa ideia é essa, então está tudo bem. Os preços baixam quando o petróleo sobe, os preços sobem quando o petróleo desce. Mas se não for assim, nós devíamos fazer outra coisa, que era isto que nós devíamos estar a fazer. É dizer assim, é assim que se pode promover a produção nacional. Se eu produzo, quanto é que me custa produzir os nossos principais produtos de consumo em kwanzas? Eu produzo arroz, eu produzo mandioca, eu produzo quanto é que isso custa? Panos, eu produzo isto, produzo aquilo, não é só agricultura. A agricultura é indústria. Isto, nós produzimos cá, nos nossos melhores produtores, é 600 aquilo que os estrangeiros colocam cá a $1. Exatamente. Então, a nossa taxa de câmbio deve ser 1 para 600. E é isto que o BNA devia defender. E nesta altura em que há excedentes de dólares no mercado, ou de moeda estrangeira no mercado, o BNA devia estar a comprar essa moeda estrangeira, mantendo a taxa sempre, de tal forma que a nossa produção nacional seja competitiva. E guardando essas reservas, para quando o preço do petróleo baixar, conseguir manter isto, e até porque estamos a trabalhar na nossa produtividade, ao nível da nossa produtividade, que é os tais, supostamente, ninguém fez estudos, estou a dizer, vamos pôr 550, que é para não voltarmos aos 600, que a taxa seja, por exemplo, 550 para o dólar, por exemplo. É essa taxa que o BNA deve defender, porque isto é o que protege a produção interna. Porque se nós tivermos uma produção interna que produza 550 e o mesmo produto entra cá a 500, depois vamos dizer que não, os angolanos são maus, não gostam de comprar angolano, gostam de comprar estrangeiro. Não é, compensa, né? É porque compensa. E é por isso que nós temos que ter uma taxa de câmbio defendida pelo BNA, que seja a taxa de câmbio da nossa competitividade. Aquela que
corresponde à A nossa competitividade realidade da nossa real. economia face às economias do exterior. Ok. Se nós produzimos a 550 aquilo que os outros produzem a Essa- 500, yeah, a então nossa taxa de câmbio, a $1, desculpa, a nossa taxa de câmbio Tem que ser de tem que ser 550 por $1. Ok. E relativamente ao FMI? O FMI, o FMI é muito monetarista, do meu ponto de vista, claro. E o FMI, relativamente à taxa de câmbio, relativamente a outras variáveis, nomeadamente à questão do crédito, pensa muito como o BNA pensa. O BNA é muito alinhado Exato. ideologicamente com aquilo. O governador Massano é completamente de acordo com aquilo que o FMI pensa. Ok. Penso que não é o mais correto, mas pelo menos tem uma coisa ótima, é que é consistente, é disciplinado, é competente. Ok. E isso aqui Obriga-nos é a- muito importante. Ok. Esta competência, Disciplina. esta disciplina é muito importante. Ok. Mesmo que as políticas sejam contestáveis. Mas quer dizer, nós podemos discordar Exatamente. do governador Massano e do FMI, mas conseguimos funciona. conversar e dizer porque é que não concordamos, e ele diz-nos porque é que acha que é funciona. daquela maneira. Yeah. E é isso que faz os países avançarem. Ok, É de esse forma diálogo objetiva. entre pessoas que falam a mesma linguagem, não Yeah. é? Não é esse discurso às vezes que se ouve, não sei o quê, temos que comer só produtos angolanos e Yeah. não sei o quê. Não pode ser, porque vamos ver, nós temos que produzir. É certo que, do ponto de vista da soberania, nós precisamos de ter um mínimo de cobertura dos produtos essenciais. Exato, nacional. pela produção interna. Mas isso é ineficiente. Temos que saber que isso é uma ineficiência. Ok. Ineficiência que todos os países do mundo fazem. Porque têm que se proteger, porque há Base. bens maiores do que a economia. Mas é ineficiente. Ok. Porque o eficiente era produzirmos só exatamente. aquilo que nós produzimos melhor. E comprar Exatamente. com a exportação disso, que produzimos o que muito não- bem, o que nós comprar não- o que não produzimos Que tão é o que bem. acontece agora com a União Europeia, em que há países que são proibidos de produzir determinadas coisas porque outros vão produzir e vocês produzem só essa parcela e... Eu não conheço isso na União Europeia. eu também falo muito à toa, então está-se bem. Não sei comentar. Mas eu tenho a Pois impressão duvido que há muito que a União países... Europeia faça uma coisa dessas. Eu tenho a impressão que há... Não, mas os países naturalmente especializam-se. Ok, então sei, então especializam-se. é isso. Não é por decisão dos governos, é por Ok. decisão dos seus empresários. Ok. Os seus empresários vão criando empresas e, ao criarem empresas e serem eficientes, vão sendo competitivos no mercado internacional e isso faz com que se desenvolvam mais uma coisa do que empresas outra. naquela área. É essa. Isso Ok. não deve depender dos governos. O que os governos devem e podem fazer, e todos os governos fazem, é introduzir questões não económicas aqui e dizer, está bem, é pouco eficiente produzirmos milho, mas nós precisamos produzir milho porque isso defende a nossa soberania. Exatamente. Vamos comprar milho E mais caro. aí tu injetas políticas para... Exatamente, Ok. temos milho mais caro porque é ineficiente, mas vai defender-nos o futuro. São coisas diferentes. Ok. Portanto, nós temos que distinguir aquilo que é eficiência económica, porque a economia de mercado é muito boa no curto prazo e na eficiência de curto prazo, mas não tem duas coisas essenciais. Não consegue, a economia de mercado não consegue pensar o longo prazo e, portanto, as políticas de longo prazo têm que ser políticas, têm de ser decisões políticas e as questões de soberania e de interesse nacional também têm que ser questões políticas. É preciso que sejam bem defendidas, bem explicadas e bem assumidas pela população e que sejam votadas pela população. Que não seja uma votação do tipo eu gosto mais do Petro ou gosto mais do 1º de agosto. Não, é que muita da nossa votação é um bocado extra. Mas aí já está a falar de depois tem que fixar as atas, isso é um problema. Pois, também tem esse problema das contas. Eu, aliás, esse problema acho que é um bocado
tipo de... Eu vou ao supermercado e dão-me uma conta de 50 mil kwanzas e eu não vejo lá mais nada escrito. Eu digo, mas 50 mil kwanzas porquê? Confio porque é verdade, são 50 mil kwanzas. Não, eu quero aqui descrever quanto é que eu comprei de arroz, quanto é que eu comprei de açúcar. Nada. Não, isso você não precisa. Você só precisa de pagar os 50 mil. Ok, maravilha. Eu sei que já não dá aulas, portanto, é reformado. Sim. Sendo reformado, eu vou deduzir que recebe uma segurança social? Não, eu sou reformado, mas eu sou militar. Então tem outra tenho uma reforma das Forças Armadas. Das Forças Armadas, ok. Mas relativamente à segurança social, a questão eu posso estar errado, mas recentemente houve um desfalque na segurança social, né? Aqui há uns 2, 4 anos, talvez 6, 8, bisnaram a segurança social. Que eu tenha percebido a Segurança Social investiu em coisas que não deram em nada. Mas isso nós acho que a discussão desse tipo de problema já foi feita, quer dizer, nós vivíamos durante muito tempo num sistema em que era política de Estado entregar coisas a determinadas pessoas para gerirem, sem nenhuma outra justificação que não fosse porque eu acredito que estas pessoas vão desenvolver um negócio, dizer às empresas do Estado compra aquele negócio, vende aquele negócio, e portanto também há a segurança social, quer dizer, isto... Mas a segurança social é suposto fazer... Claro que não é suposto nada disto, não é não é só a segurança social, também não é só na Angola, também não era suposto, e tudo isso não era suposto. Mas foi o que aconteceu e isso, acho que essa discussão está feita. Toda a gente sabe quais foram as consequências disso e... Por acaso, a nível de consequências, eu não me lembro de um responsável. Mas a minha pergunta, acho que a consequência vem nesta questão. Porque, do meu ponto de vista, um responsável único e não gosto de falar mal de pessoas falecidas, mas o responsável único por essa política foi o Presidente Eduardo dos Santos, que assumiu essa política e disse, eu prefiro, e disse-o claramente, eu prefiro, em vez de estar a dar o negócio dos seguros, do transporte do nosso petróleo. Em vez de estar a dar a uma companhia estrangeira, prefiro criar aqui uma companhia e dar ao como é que eles chamam? São quem é isso? Quem? São Vicente. Dos seguros São Vicente, sim, exatamente. Fica com São Vicente e ele... Ok. Eu não quero que o comércio organizado e mais moderno em Angola seja dominado pela Shoprite, que é estrangeira. Ok, então Isabel cria aí o coisa. É essa a política, porque é criticável, é discutível, mas só teve um responsável, que é a figura do Presidente. Boa, porque ele é que tomava as decisões, Porque ele é que tomava as decisões e mandava fazer assim. Mandava, a Segurança Social, comprem aquilo, só na Angola, compra aquilo, oferece-lhe, dá aquilo lá. Isto podemos assumir, e nem era essa a minha pergunta, mas já agora, porque aqui uma janela rápida. Pelo menos esta é a minha visão. Pronto, então podemos assumir, mediante essa visão, que, por exemplo, amanhã, se, por exemplo, o BCI der merda nas mãos da Carrinho, o responsável é o João Lourenço. Não, porque essa ideia deixou de figurar. Essa política de que a Carrinho foi concurso público ou foi adjudicação? Foi um concurso em bolsa. Para o BCI? Foi um concurso em bolsa, sim. Ok. Mas então... E, portanto, eles compraram. Eu, sinceramente, não sei se eles fizeram um bom negócio. Se calhar fizeram um mau negócio. Não, a minha lógica... E pode acontecer o que você disse. E não é isso. É isso mesmo. A minha lógica é... Dar errado. Imagina... Agora, se der errado, eles vão ter que o assumir. Não, a minha lógica é... Se o Presidente da República
dá uma empresa, portanto, dá um negócio, adjudicação direta. Não é concurso, é adjudicação direta. E se isso corre mal, quem é o responsável? Ele pode ser responsabilizado? Não. Atenção, uma coisa é fazer uma adjudicação direta, outra coisa é desviar fundos do Estado para entregar a uma pessoa. Direta. Ou seja, eu digo à Sonangol, cria aqui uma empresa para fazer, por exemplo... para comprar ações no Milénio. Para comprar BPC. ações no Milénio. E agora, passa essas ações do Milénio para o senhor fulano. Isso é um exatamente. Mas que era a política do Estado. Okay. Era a política do Estado e tem como único responsável, do meu ponto de vista, como único responsável o ex-presidente da República. Ok. Que, como todos os homens, fez coisas boas e coisas más. Claro. Agora, hoje a política não é essa. Okay. Já isso não é. Se isso acontecer hoje, já é uma violação das regras da política do Estado hoje atual. Existente. Okay. E, portanto, já é uma violação claramente em e condições que tem responsável normais, quem a fizer. Ok, não é? ok. Agora, os negócios umas vezes correm bem, outras vezes correm mal. Isso é normal nos negócios, é normal os negócios falirem. Exato. Nós temos um horror a que um negócio vá à falência. É normal que os negócios vão à falência. Quando o negócio não é bom, deve ir à falência. Ok. Para ser, em vez de estar a meter aquele dinheiro todo para salvar um negócio que não tem salvação, como é o caso do BPC. BPC, deve esse negócio desaparecer de uma vez. E, porque se nós formos ver, nós andamos desde 2018 a dizer que temos superávit orçamental. Superávit orçamental. Que não faz muito sentido, não é? Não, mas depois, simultaneamente, a nossa dívida facial, porque aqui um problema da dívida em moeda nacional. Quando nós vemos a dívida em moeda nacional, nós temos a taxa de câmbio a influenciar. Ok. Nós devemos ver a dívida com a mesma taxa de câmbio, ou seja, se nós pegássemos na taxa de câmbio em 2018 a dívida em moeda estrangeira e a convertêssemos à taxa de câmbio atual, nós teríamos passado de qualquer coisa como 25 ou 27 bilhões, para 34 bilhões. Okay. Ou seja, a dívida subiu imenso na última legislatura. Exatamente quando os saldos orçamentais são positivos. Ora, se nós gastamos menos do que aquilo que recebemos, vamos precisar de aumentar a dívida para quê? E aí vem a explicação. Porque não está nos saldos orçamentais, na execução do orçamento, não aparece nem subsídios aos combustíveis, começou a aparecer agora aos bocadinhos, nem o apoio a essas empresas estatais, porque isso aparece numa rúbrica de investimentos financeiros. Não, investimentos financeiros. Como se isso fosse um investimento financeiro. O investimento financeiro do Estado é quando o Estado compra ações de uma empresa para ter rentabilidade para continuar e depois as vender. Isso é que é um investimento financeiro, não é um investimento de continuidade. Compra e vende ações e tem uma rentabilidade com esses títulos que comprou. Agora, meter dinheiro numa empresa onde é principal acionista para cobrir prejuízos não é investimento financeiro em lado nenhum do mundo. É investimento, é um gasto... Fundo perdido. Não é? É um gasto corrente, é um gasto não financeiro. Okay. E, portanto, esse gasto não financeiro deve entrar no saldo fiscal. E se nós tivéssemos metido isso, os saldos são constantemente negativos. E é por isso que foi necessário aumentar a dívida. Tem-se melhorado, mas é preciso pôr as coisas claras. Quando não nós podemos dizemos andar... tem-se melhorado, é tipo roubam menos, cada vez há menos Quer roubos? dizer que os saldos têm sido menos negativos, mesmo considerando estas duas componentes.
mas continuam negativos. Talvez nem em 2022, não está claro, porque ainda não temos os dados completos da dívida. Faltam ali umas rúbricas intermédias para poder perceber exatamente, mas provavelmente a dívida baixou no ano passado, ligeiramente, muito ligeiramente. Há aqui uma questão, já agora mandar um props para o João Armando. O que é normal por causa do aumento dos rendimentos petrolíferos brutal. Pois, é que ainda por cima, e há bocado estávamos a falar disso, é que o Presidente disse que era para fugirem do petróleo, para nós fazermos tudo, né? Era suposto. Nós temos uma proposta, no Sinvestec temos uma proposta clara para isso. Se queremos fugir do petróleo nos orçamentos, vamos pôr todos os orçamentos de Estado, todos, a $50 por barril. Não é o básico, né? Vamos forçar tudo o resto, que for acima dos $50 vai para o Fundo Soberano. Porque o Fundo Soberano é que nós estamos hoje a comer petróleo, estamos a consumir rendimentos que são do petróleo. Quando nós consumimos toda a nossa produção interna e importamos o que importamos, significa que importamos toda a produção interna não petrolífera. E não exportamos nada da nossa produção interna não petrolífera, exportamos uma coisa mínima. Portanto, consumimos toda internamente. Exatamente. E ainda vamos consumir imenso. Significa que estamos a comer petróleo. Claramente estamos a comer petróleo. E esse petróleo não é nosso. É nosso e dos nossos filhos e dos nossos netos. Exatamente. Portanto, tem que estar metido em investimentos para o futuro, que seguramente se mantenham daqui a 30 anos e 40 anos. Ter um fundo soberano forte, rentável, bem gerido, que receba todos os excedentes relativamente aos 50 dólares por barril. E onde se vai buscar também, quando o petróleo baixar dos 50 dólares, para manter os vai-se 50 buscar dólares, os 50 dólares. É assim que se estabiliza, não é como nós fazemos. Não quando há gastamos. Mas está-nos na mesa do sangue. Se recebe um dinheiro, vai fazer festa, vamos queimar. Não, e não é a pôr lá um filho, não é a pôr lá um filho queimar no isso fundo. tudo. Mas já que falou de 20, 40 anos, a pergunta da Segurança Social era essa. Como é que acha que as pessoas... a minha questão é a credibilidade das instituições. Acho que está muito trêmula. Então, daqui a 20, 30 anos, as pessoas vão estar confortáveis, as pessoas hoje descontam e não sei se dá para perceber, porque se é suposto a Segurança Social, depois tu trabalhas a vida toda, né? E depois ela devolve-te. Não tenho dados para nunca estudei esse problema, mas o que me preocupa no apoio social direto é o seguinte, é que no Orçamento de Estado o apoio social direto é sempre de 6%, aproximadamente 6% da despesa. Num país que tem 50% de pobres, pôr 6% de despesa para o apoio social direto é muito pouco. Muito pouco. Mas o grave nem é isso. Ou melhor, isso também é muito grave. Mas mais grave ainda é que depois na execução é sempre 3%. No orçamento estão sempre 6%, mas na execução estão sempre 3%. É por isso que eu não percebo como é que nós damos mais importância ao orçamento do que à execução. O orçamento é só uma ideia do que vamos gastar. É a teoria, ali depois é que é a prática. Na prática é o que nós efetivamente recebemos e o que efetivamente gastamos. E sabe qual é o último relatório de execução que temos do nosso Ministério das Finanças? Sim. É o segundo trimestre de 2022. E nós vamos no primeiro trimestre de 2023. Nós estamos a acabar quase o segundo trimestre de 2023. Estão a trabalhar muito ali. Não produzem nada, mas estão a trabalhar muito. É que é muito importante ter essas informações. Aquele é o dinheiro de todos nós. Exatamente. E nós temos que saber, trimestralmente, um mês depois, at least. E com todo o detalhe. É que quando aparecem os relatórios dizem só é só... Por exemplo, aparece bens e serviços. Nem sabemos o que é bens e o que é serviços. Quanto mais, que tipo de bens é que foram. É tipo quando nos dizem que a inflação caiu. Eles dizem que caiu. Agora, o estudo, é a cena. Às vezes, nesta altura, eu acredito que caiu e os dados todos mostram que caiu efetivamente e caiu para terreno negativo. O ano passado entrou para terreno negativo. Okay. A partir das eleições começou a subir outra vez. Yeah. Porque houve
durante, até às eleições, o governo injetou dólares na coisa. E como o BNA não defendeu a taxa de câmbio de competição, que nos permite ser competitiva, então a taxa baixou para níveis muito baixos que levaram a essa queda dos preços. Mas agora está a subir, e acredito mais ou menos ao ritmo a que o INE está a dizer, que é 0,8% por mês. Okay. Isto dá uma inflação da volta de 10%, entre 10% e 11%. Ok. Disse-nos que foi militar. Sim. Isso quer dizer que não tem partido? Não tenho partido nenhum. Lá é assim, é suposto... Não, mas não deixa de ser militar já há bastante tempo. Mas por norma, o militar não tem partido. As Forças Armadas não devem ter partido. Claro que há muita gente que tem partido. Sim, boa. A minha questão é, portanto já foi militar, mas como cidadão, eu tenho uma dúvida, uma curiosidade que é, há alguma coisa boa deste governo que beneficie qualquer angolano que não seja deste governo? Eu não sei se está para perceber a minha pergunta. Por exemplo, imagina que eu não tenho partido nenhum, só sou um cidadão e quero fazer o meu dia a dia aqui. Quer dizer, não quer dizer que seja bom para a economia, mas, por exemplo, todos nós beneficiamos dos subsídios aos combustíveis. Quando mantemos gasolina no carro, mantemos e ninguém nos pergunta qual é o partido. Vamos optar por alguém que não tem carro. Mas o problema é que isto é mau para a economia. Porquê? Exatamente. E porquê que isto é mau para a economia? Porque os subsídios aos combustíveis subsidiam a si e a mim, que somos de uma classe média que tem algum rendimento. Que tem capacidade para poder... E portanto sobra menos para quem não realmente tem carro precisa. E para a produção é preciso que esses subsídios aos combustíveis sejam substituídos por apoios à agricultura, às pescas, ao transporte de mercadorias e bens e às empresas em geral que produzem com auxílio de geradores em zonas onde ainda não chegou a eletricidade. Isto é que é preciso fazer, ou seja, não é acabar com tudo de uma vez, é substituir por aquilo que se justifica. Inclusivamente, imagina que nós tirássemos os subsídios e depois, de facto, depois de não sei quantos anos, tivéssemos mesmo uma refinaria a funcionar. A refinaria não muda nada. O preço do petróleo, do combustível continua, no nosso caso, ou piora. Não há nada que nos diga que as nossas refinarias vão ser mais eficientes que as refinarias que existem há 30 anos, que estão completamente amortizadas e que funcionam no estrangeiro. O que eu deduzo é que nós também pagamos um transporte que em condições normais não deveríamos. Deixamos de pagar o transporte, mas podemos ser menos eficientes. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com outra. Ou seja, a refinaria a nossa refinaria faz 15% de gasolina e 20 e tal de jet, acho eu. Não tenho os dados aqui presentes, mas é uma coisa pequena. Uma refinaria moderna faz 50-50. Ok. E portanto, produtos valiosos em muito maior quantidade por cada barril de crudo. E, portanto, elas são mais competitivas que nós. Portanto, eu não seria... A questão do... Mesmo em termos... A questão que se põe é só se... Com a penúria de divisas que nós temos, se isso traz maior fluxo de divisas ou não. Exatamente. É essa a questão que se põe. E aí, mais uma vez, nós não estamos a ser rigorosos. Capacidade económica. Porque, para sermos rigorosos, nós temos que dizer, nós vamos perder as divisas da exportação do crudo, vamos ganhar as divisas da importação dos derivados, mas vamos perder as divisas do investimento estrangeiro que for feito, se for um empréstimo, é um empréstimo naturalmente em moeda estrangeira, que tem que ser pago com juros. Vamos perder o dinheiro das importações de matérias-primas, vamos perder as divisas das importações de matérias-primas para fazer a gasolina e o jet, etc.
vamos perder o dinheiro, vamos ter o fluxo de saída de moeda estrangeira dos expatriados que terão de trabalhar na refinaria, dos serviços prestados à refinaria, porque as refinarias também precisam de serviços. Nós precisávamos, para avaliar se a refinaria é boa ou má, nós precisávamos de ter isto. Que eu saiba, seria gravíssimo não o ser, que eu saiba, quem fez os projetos da refinaria tem estes dados todos. Porque de certeza que não decidiu, vamos fazer porque, vamos fazer, não é? Não, a gente sabe fazer tudo, vamos fazer aí uma refinaria. O que é isso? Não, deve ter fizemos um satélite, perdeu, mas já fizemos. Deve ter feito um estudo, e deve ter estes dados. Então, porquê é que não os divulga? Porquê é que nós temos essa mania de não divulgar as coisas? Porque nós se calhar não somos transparentes porque não somos competentes. Já pensou nisso? Se calhar nós não somos. Mas temos que deixar de ter esse problema. Se nós não somos competentes, temos que passar a ser, não é? Temos que mostrar onde é que não somos competentes. Para melhorar. Não temos que ter medo de não ser competentes. Se eu não sei uma coisa, tenho que dizer não sei. Ouve-se muito pouco, não sei. Pronto, agora não digo e vou esconder e depois o estrangeiro vai saber. Eles sabem tudo. Eles já sabem, mesmo que nós... Pois, eles sabem mais do que a nossa história. Tem um monte de consultores, não é? E há anos a fazerem arquivos. Um estrangeiro não vem investir para aqui sem falar com as pessoas locais. Exato. Portanto, não pensemos estas coisas, porque isto não existe. Temos que ser verdadeiros, transparentes, ter as coisas claras e assumir as nossas falhas e ir superando as nossas falhas. A única maneira de superar uma falha é pelo menos reconhecer que a temos. Mas não vai ser um bom jogador de futebol enquanto não reconhecer que não chuta com o pé esquerdo. Não é? Tem que perceber como é que há de conseguir mexer a bola com o pé esquerdo. Não é? E depois treinar outra vez. Treinar e superar. É assim, esta malta esquece que o Messi, depois de ganhar uma bola de ouro, no dia seguinte vai treinar. Eles pensam que já está. No próprio dia vai treinar. Treinou muito para ter a bola de ouro. Exatamente. Para existir um Messi que tem bola de ouro, há 1.000 ou 2.000 ou 3.000 tentativas de ser Messi que falharam. Não falhar, exatamente. É assim, a vida faz-se disso, de falhanços e de sucessos. Não é de sucessos só. Nós só queremos mostrar sucessos, mostrar os nossos falhanços. Porque é com os falhanços que aprendemos. Porque depois, se tu não tens falhanços ao longo da vida, teu pai depois morre, deixa de ser Presidente da República e depois tens que sair do teu país. É uma vergonha. Mas pronto, não vamos para aí. Porque nós estamos aqui. Outro problema que temos é que os nossos grandes projetos são todos subordinados ao governo. Veja, ainda hoje estive num debate que foi, isto não é meu, é da autoria de outra pessoa e, portanto, a devida vénia, em que se dizia, olha, nós tivemos o Angola Invest em 2012. Depois como é que chama agora? Passa-me o... Não é o PIM. Em 2017 tivemos o Prodesi. Agora temos o Plano Agrão, o Plano à Pesca, não sei o quê. Quer dizer, de 5 em 5 anos nós mudamos de plano. Chama-se... Quer dizer, como é que é possível? Chama-se... Nós temos que ter plano para 20, 30 anos, 30 anos, quer dizer, estes planos têm que durar para cima da legislatura e por isso tem que haver também mais coordenação e mais fiscalização. Mais coordenação entre governo e oposição. A oposição é essencial em democracia. A oposição é essencial em democracia. Porque aquela oposição um dia vai se tornar governo. Se nós vejam a confusão que não foi, porque um dizia que os cofres estavam vazios, outro dizia que os cofres estavam cheios. Dentro do mesmo partido. Agora imagina quando for lá fora. Não tem condições, durante os primeiros um ano vai ser uma confusão, porque não há participação. Isto é totalmente contra os interesses do país. Pois. Os partidos têm que se entender e ouvir e falar
e saber, e o partido da oposição tem que conhecer os dossiês do governamentais para poder um dia ser... O próprio governo não conhece os dossiês do governo. E já que é de uma outra altura, acha que os partidos que ainda existem hoje em dia, que eu não considero partidos, são mesmo movimentos, uniões, frentes, são tudo menos aquilo, na minha perspectiva, enquanto jovem do século XXI, acho que aquilo não que está completamente desfasado do tempo. Acha, hoje, portanto é uma opinião diferente, porque é uma geração diferente, acha que aquilo é compatível com a realidade, não só da Angola, mas da Angola inserida neste mundo? Eu sou um bocado levado a concordar consigo, mas também a discordar. E porquê que eu discordo? Porque estas coisas das lógicas políticas têm às vezes algumas irracionalidades, embora, na verdade, isso seja um facto, quer dizer, os partidos estão muito desfasados daquilo que deve ser um partido moderno. O facto é que novos partidos desaparecem com muita facilidade, com mais facilidade. E a vida política está bipolarizada claramente entre MPLA e UNITA e pouco mais. E não é possível movimentação fora destes dois. A Casa C parecia que estava a vir com uma força diferente, né? Estava, mas... Também é base da UNITA, né? Se for por aí, acaba por ser sempre... mas tinha outros partidos. O problema é que os partidos, acho que, não sei, deu-lhes qualquer paralisação cerebral, porque acharam que, sem o Abel, que iam ser reconhecidos. Okay. É evidente que ninguém conhecia o Palma, nem... Palma que é óleo de palma, não. Não existia nada disso, não existiam realmente, quer dizer, e sabiam que não existiam, mas insistiram que existiam. Insistiram em ganhar 4 milhões, não é? Porque eles ganham 4 milhões por causa da eleição. E depois perderam tudo e agora desapareceram. E não nos apresentam contas. Eu realmente acredito na solução para isto com coligações, que era próximas do MPLA, que é próximas da UNITA, que possam trazer mais modernidade no seio de outros partidos, okay. Mas duvido muito que possam sobreviver se não tiverem essa proximidade e alguém de relevo, como por exemplo o Abel Chivuca-Vuco tinha e tem. É preciso ter alguma referência. É preciso ter esse carisma para estar à frente de uma coligação que se mantenha, senão desaparece no instante. Ok, nice. Embora não percebo muito de política, portanto não é coisa que... Essa é a própria dica. Eu nunca ouvi falar dessas coisas. É diretor do Centro de Estudos, portanto, de Centro de Investigação Económica. Acha, e pelos alunos que têm passado por si, acha que os alunos estão preparados, portanto, os alunos que se formam em economia estão preparados para esta economia? E porquê que eu falo desta economia? Por causa de tudo que nós falamos aqui, e porque recentemente no editorial do João Armando, ele falava sobre a dificuldade que ele tinha em explicar a um jornalista estrangeiro como é que o Estado distribui por ano para as diversas entidades milhares de carros de topo de gama, portanto milhões de dólares, e no mesmo ano tem de pagar mais de 50% da riqueza anual para pagar dívida. Então, a minha questão é, os jovens que estão-se a formar em economia, e que eu acredito que a economia que vocês ensinam é a economia geral, mas depois têm que atuar nesta economia especial. Acha que eles estão preparados? Em geral, na generalidade, e com toda a sinceridade, não estamos preparados. Não formamos gente preparada, mas também não precisamos ter aqui uma estratégia para o ensino, e coisa que não temos. Ok, de base. Eu já falo sobre o que nós, no Sinvestec, achamos sobre a estratégia do ensino. Mas, evidentemente, que isto que aqui está tem a ver com um outro problema, que é
o Estado está muito enraizado naquela dependência pessoal. E é isso que o capitalismo liberta. Ok. O capitalismo liberta da dependência pessoal. E é por isso que foi tão eficiente, com todas as suas ineficiências. Exato. Mas é tão eficiente exatamente porque liberta disto. Distribuir benesses em vez de salários torna as pessoas dependentes, completamente dependentes de quem distribuiu a benesse. Ok. E isto não é só um defeito do MPLA, é um defeito É da estratégia, sociedade. é estratégia É preciso política. acabar com isto. As pessoas têm que se exercem uma função, devem ser pagas pela função que exercem. Uhum. E não ser-lhes dado uma benesse, que ainda por cima não paga imposto de rendimentos de trabalho, porque se eu tenho um carro de 200 mil dólares, devia ser cobrado, vamos dizer que o carro dure 4 anos, 200 mil a dividir por 4 dá 50 mil, quer dizer que o imposto correspondente a 50 mil dólares anual devia ser-me exigido e eu devia ter-lhe que o pagar. Evidente, você não recebeu uma coisa. As remunerações não são só em dinheiro, são em dinheiro e em espécie. Exatamente. Portanto, isto é uma remuneração em espécie. Tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto. Se acabarmos com isto, se pusermos essas regras, isto acaba. Isso acaba, exatamente. O problema é que nós queremos sempre criar dependências pessoais. E a economia pré-capitalista é caracterizada por isso. Ok. Por criar dependências interpessoais e por fazer depender todo o sucesso ou insucesso das pessoas das relações pessoais que ele vai desenvolvendo. É isso que nós temos que cobrar para nos tornarmos uma economia moderna e passarmos à fase capitalista. Capitalista, que depois são outros problemas. Eu não discuto com quem acha que devemos ser socialistas. Exato. É que o nosso problema não é este. Nós temos é que ser alguma coisa para depois perceber. Nós somos pré-capitalistas. Portanto, antes de podermos chegar a essa fase, temos primeiro que passar pela fase capitalista, senão não vamos nunca sair do pré-capitalismo. Okay. Agora, sobre o ensino, isto é fundamental. Eu disse há bocado que uma enorme quantidade de jovens com 15 anos entram no mercado de trabalho. E entra no mercado de trabalho completamente desprovido de conhecimentos e de capacidade para exercer uma profissão. Nós devemos deixar de sonhar e perceber que as pessoas com 15 anos têm que ter uma profissão neste país, porque é com 15 anos que eles entram no mercado de trabalho. Uhum. E por isso é que eu digo, um economista deve passar por ser preparado para ser um empregado de escritório. Ok. Aos 15 anos, na 9ª classe. Deve-lhe ser dado treino para ser um bom funcionário de escritório. Saber arquivar, saber tirar fotocópias, saber fazer coisas. Ter saber fazer coisas. Oficina, né? Sim, isso para um economista. Depois, no pré-universidade. No ensino médio, deve ser um bom técnico de controle de gestão. Deve saber contar, deve saber registar as contagens, deve saber analisar as contagens. E depois, no 2º ano de economia, deve ter um título de técnico superior, qualquer que ele seja, que lhe permita ser autónomo na sua profissão de técnico economista. E depois, no 4º ano, deve ser um economista pleno. Mas tem que passar por estas hipóteses. E tem que ser preparado para a vida por estas hipóteses. Nós fazemos uma formação completamente teórica. Que depois, quando se chega à vida, não sabemos fazer nada. Como é que se faz? Exatamente. Eu estava no outro dia alguém ligado à agricultura a dizer que contratou um engenheiro agrónomo e depois disse-lhe, olha, precisamos de mudar o óleo ao trator. Vai ali mudar o óleo ao trator. O óleo é um mecânico. O homem olhou. Não é um mecânico, qualquer engenheiro agrónomo tem que saber mexer num trator e nas coisas de um trator. Ok. Eu conheci um indivíduo que era alemão, a quem um dia, que era uma pessoa, um engenheiro,
que trabalhava com chave de fenda na mão. Ok. E um dia pedi-lhe uma coisa que não tinha a ver com chave de fendas. Ele pegou na chave de fendas e mostrou-nos como é que isso se tira com isto, sabes? Ou seja, isto não é o que eu sei isso é o que eu fazer. Ok. Isto é o que eu sei fazer. Eu sou engenheiro. Yeah. Eu sou engenheiro, só sei trabalhar com chave de fendas, com alicate, com coisas que têm a ver com a engenharia. Ok. Isso é com outros. Ok. Portanto, é isso que nós temos que aprender. Temos que ser especialistas, né? Sim. Temos que começar a ter especialistas. Nós temos que parar de ter pessoas que sabem fazer tudo um pouco. Porque não fazem porra nenhuma. Não sabem fazer coisa nenhuma. Temos que começar a ter especialistas. Ter pessoas especialistas que tenham uma profissão, que saibam fazer a sua profissão e saibam exercer bem a sua profissão. E aqui as associações profissionais, as ordens, etc., têm um papel muito importante e devem ser muito mais atuantes para ter critérios de exigência profissional. Ok. Então estamos mal. Há bocado falávamos, e não queria ir muito por aí, mas as nossas instituições financeiras, nós já falamos aqui do investidor, e principalmente do investidor estrangeiro que vem com massa, tem que ter aqui uma bipolaridade entre ser investidor e ser lobista. E o nacional? Sim, não, agora não, pelo nacional. Não, mas eu agora vou buscar o banco. Nem é tanto o investidor, a minha questão tem a ver com os bancos. Ou seja, imagina que eu trabalho e faço, portanto, a minha cena é honesta, né? Vamos imaginar que existe um angolano honesto. E ele põe dinheiro no banco, né? E ele não põe, ele é obrigado a pôr, porque há uma lei que não te permite ter determinada quantia em casa. Por que eu estou a pegar nisso? Porque recentemente caiu um prédio e aparentemente lá dentro tinha o equivalente a 250 mil dólares, equivalente a não sei quantos milhões de kwanzas. A minha pergunta, eu acho que é só mesmo lógica, que é: eu trabalho, eu não roubo, e eu sou obrigado a pôr no banco o fruto do meu trabalho, e o banco, aqui em Angola, me cobra taxas exorbitantes. E depois, a minha questão é tentar perceber que tipo de incentivo é que eu tenho para trabalhar e continuar a trabalhar para o banco. Bom, infelizmente isso é um mal mundial, não é um mal de Angola. Ainda bem que falamos disso, só para perceber. O capitalismo é um esquema de pirâmide, né? É um esquema, é como eu disse, é muito eficaz na coordenação de curto prazo. Porquê? Porque tem um sistema que funciona muito bem, que é o sistema de preços. Mas só funciona no curto prazo. Ok. Só funciona no agora. O sistema de preços significa que eu, consumidor, me disponho a pagar 100 Isto que está aqui, exatamente, por uma coisa e me recuso a pagar 100 por outra. Ok. Portanto, quer dizer, são as decisões de todas as pessoas que vão decidir os preços, vão determinar, de alguma maneira, os preços, têm uma influência grande nos preços no mercado. E portanto, isso torna esse mecanismo dos preços muito, muito importante. Mas claramente, o sistema bancário tem muitas ineficiências e essa parece-me ser uma delas. A solução também é difícil de encontrar e acho que ninguém ainda conseguiu encontrar isto no mundo. Mas acho que tem toda a razão. Quer dizer, mete o seu dinheiro no banco e o banco devia, no mínimo, pagar-lhe uma comissão, mas cobra-lhe comissões assim por ter a conta. Há uma história. No outro dia apareceu uma anedota que alguém dizia, mas vieram-me cobrar uma comissão de manutenção porque a minha conta não estava estragada. Depois eles criam várias taxas e não sei o quê. Mas nem é cedo nem é tarde. O meu falecido avô conta-me agora que ele, quando era vivo, ele tinha dinheiro no banco. Ele ia ao banco, ele pedia para levantar o dinheiro do banco, chegava a casa, contava o dinheiro e depois voltava a depositar no banco.
E eu acho só engraçado, mas eu pensando nessa lógica, ele sempre tinha que ter um problema, porque quando ele levantasse o dinheiro, ele ia levantar o dinheiro sem as taxas. Então ele ia sempre entender que estavam-lhe a roubar dinheiro. Estavam-lhe a tirar sempre qualquer coisa. Não, mas isto foi evoluindo e as taxas estão cada vez mais elevadas. Então foi evoluindo aqui, porque as taxas estão mesmo, exatamente. E acho que isso é um problema, é um problema que nós enfrentamos como mundo, como espécie humana, porque realmente nós temos essa situação grave do meu ponto de vista. Os bancos deviam ter muito mais atenção à captação de depósitos. Os bancos deviam ter uma legislação que promovesse muito mais a concorrência bancária para que essa captação de depósitos fosse uma necessidade dos bancos. Infelizmente isso não acontece em quase lado nenhum. Mas os próprios bancos aqui em Angola, os bancos vivem à custa do Estado aqui em Angola. Não são propriamente para as pessoas, né? Porque aquelas taxas, ou seja, se partimos do princípio que o governo diz que o angolano consegue viver bem, porque o salário mínimo é de 40 mil kwanzas, é 38, mais coisa, menos coisa. E depois eu tenho que pagar no banco taxas tipo 10, 20%, cenas assim. Como é que é suposto eu sobreviver nesse aspecto? O BNA proibiu que cobrassem taxas por serviços básicos, quer dizer, levantamentos nos ATMs, etc., não cobram taxa. Em muitos países cobram. Ok. Portanto, nesse aspecto nós até temos alguma defesa. Mas eu acho que o BNA também proibiu de cobrar, que cobrassem a manutenção das contas, precisamente porque o BNA ou o Estado já certifica. Mas na maior parte dos países você tem lá com a Comissão de Manutenção das Contas e bem dura. Ok. Agora, a questão dos bancos é que realmente não dão crédito à economia. E não dão crédito à economia porque o BNA e o FMI, como monetaristas que são, havendo inflação elevada, procuraram secar a liquidez nos bancos e dizer aos bancos não forneçam crédito. Porquê? Quando eu forneço crédito, aumento o volume de moeda em circulação. Exato. 90%, 94%, 96% da moeda em circulação em Angola é criada pelos bancos. Porque os bancos, como é que um banco cria moeda? Média. Como é que um banco cria moeda? Quando você vai ao banco e pede um empréstimo, o que é que ele faz? Registra na sua conta, você pede 1 milhão de kwanzas. Ele vai registrar na sua conta à ordem 1 milhão de kwanzas. Exato. Fica disponível para você gastar. Exato. Aumentou a moeda. Exatamente. E registra por contrapartida na sua dívida. Exatamente. Dívida do Costa, 1 milhão de kwanzas. Criou moeda, você ficou com moeda disponível. A maior parte no mundo, a maior parte da moeda hoje criada é criada assim, pelos bancos, pelo sistema bancário. Ok. E os bancos centrais controlam a quantidade de moeda exatamente dessa forma. Ou subindo as taxas de juro, que faz com que os bancos tenham menos interesse em conceder crédito e também haja menor procura de crédito. Exato. Mas então não estimulas também, a economia. Pois não. E também através dos coeficientes de reserva, obrigando os bancos a depositar mais quantidade E a nos bancos centrais. Títulos de tesouro, né? Ou seja, o BNA, na ideia de que mais moeda significa mais inflação, restringe em função da inflação. Ele está a aliviar agora exatamente porque a inflação aliviou. Ou seja, ele precisa de ver a inflação baixa para aliviar as políticas de crédito. Do nosso ponto de vista, isto é errado. É errado porque nós devemos distinguir entre o que é crédito ao consumo e o que é crédito à produção. No nosso caso, em que temos déficit de produção, quer dizer, há menos produção do que procura, significa que nós não devemos estimular a procura dando crédito ao consumo. Porque isso só faz importar mais e subir os preços. Não faz mais nada.
exceto numa coisa, habitação. Porquê? Porque habitação nós temos excedente de capacidade produtiva. Ok. Mas devemos dar crédito, devemos aumentar o crédito exatamente à produção. Porque ao aumentarmos o crédito à produção, nós estamos a diminuir o déficit de produção relativamente à procura, e isso vai ser deflacionista, vai fazer os preços descerem. Outra vez. Isso, ou seja, nós não concordamos, embora seja discutível, com a política do FMI e do BNE, mas é essa a política que eles executam. E esta coisa do aviso 10 e do aviso 9, claro que é um bocado de espetáculo, porque não passa disso, de espetáculo, porque realmente se eu obrigo um banco a conceder crédito a 7%, a 7,5%, com risco, com 20% de crédito mal parado em geral, e em contrapartida o banco ganha o suficiente com os empréstimos ao Estado e com os títulos e com os cambiais, só se fosse um banqueiro louco, é que o banqueiro ia dar dinheiro à economia. Portanto, ele vai empurrando, como se diz, empurrando com a barriga, não é? A ver se consegue não dar o crédito à economia, ainda por cima com tão poucas garantias. Portanto, se o Estado realmente, é que o Estado e o BNA é Estado, não é governo, mas é Estado. O BNA, se quer fazer política monetária, e é esse o seu dever, fazer política monetária, não ponha os bancos a fazer política monetária. A política monetária tem de ser feita pelo BNA e não pelos bancos. Se o BNA quer taxas a 7%, ok, diga, bancos, ofereçam crédito à taxa do mercado. Eu vou bonificar os créditos à produção, pagando o excedente do juro relativamente àquilo que tem que ser. E isso não fica excessivamente caro para o BNA. É perfeitamente possível, com as taxas de juro que ele cobra nos créditos de outra natureza que não sejam à produção, fazer isso. Por outro lado, temos outra coisa que também é prejudicial neste crédito à produção, neste aviso 10, nomeadamente, que é o Estado a imiscuir-se no como no quê e no como produzir. O Estado não tem que dizer o que é que deve ser produzido. Quem tem que dizer são os investidores. Exatamente. Porque senão, o que é que acontece aqui? Uma das nossas maiores necessidades hoje para o desenvolvimento da agricultura é ter enxadas e katanas. Exatamente. Há agricultores, foi hoje dito no debate, há agricultores a alugar enxadas aos outros. Nós importamos enxadas. Se eu for com um projeto de fazer enxadas, vamos dizer, não, isso não está nos 54 produtos. Está a ver? O Estado não pode dizer, não se pode meter nessas coisas, porque é impossível definir tudo aquilo que deve ser feito e o que não deve ser feito. O Estado fica quieto, deixa as pessoas... É que não é fazer, é não fazer, é ficar quieto. É só ficar quieto, é só ser Estado. É só ficar quieto, as coisas funcionam melhor. Dizer crédito à produção, qualquer coisa que nós possamos produzir é exatamente, bom. Exatamente. É um crédito. Nós vamos bonificar esse crédito, porque sabemos que ao dar esse crédito vão nascer empresas, vão criar emprego, vão pagar impostos, vão pagar imposto de rendimento de trabalho, vão pagar imposto industrial, vão pagar essas coisas todas e vão diminuir as nossas necessidades de importação. Isso é que é fazer política monetária. O BNA não pode fazer política monetária à custa do dinheiro dos outros. Mas como os outros também fazem. Senhoras e senhores, Heitor de Carvalho. Obrigado.
Boss, muito obrigado. Eu já não me lembrava do quão eram importantes as aulas de economia, porque eu faltei a todas, claramente, nota-se aqui. Tu que estás no Cubico, aproveita, subscreve o teu canal. Se curtiste, subscreve 2 vezes, não dá, mas põe um like. Temos perguntas? Claro que temos perguntas. Microfone, por favor. Gerson Teixeira. Boa noite. Boa noite. Tiago, não podias ter convidado uma melhor pessoa como muito o Heitor. Obrigado, muito obrigado. Excelente, principalmente pelo senso de humor, e também aprendi muito. Gostaria antes de dar uma nota. Eu sou um pouco contra a construção de uma refinaria aqui para Angola, porque sou engenheiro e penso, o tempo de construção até pôr a refinaria pronta e depois ela ser rentável, tendo em conta que estamos bem no limite para termos apenas carros e fuel, eu acho que não é uma coisa rentável. E também posso fazer um exemplo pequeno. Nós vamos sempre ao supermercado, já cruzei com o Tiago no Descontão, pronto, não nos vimos, mas pronto, vi. O preço do ovo importado é mais barato do que o ovo local. Exatamente. Só para ver quanto é que a refinaria, se calhar, poderia não ser uma coisa rentável. Ok. Agora, a minha questão, indo para a economia, para o Heitor, é que, Heitor, gostaria de saber, por exemplo, eu tenho frequentado a Namíbia e a África do Sul desde 2008 para cá, e o câmbio lá varia entre 15 a 17 rands. O que é que Angola precisaria de fazer para entrar, por exemplo, se tivesse que entrar numa moeda única aqui da SADC, para se enquadrar, o que é que seria necessário fazer e quanto tempo? Eu penso que uma moeda única é uma coisa muito, muito perigosa. Muitíssimo perigosa. Veja o euro. É que as políticas monetárias, acabámos de estar aqui a falar de políticas monetárias, as políticas monetárias são diferentes porque as necessidades de política monetária são diferentes de Estado para Estado. E, portanto, para termos uma moeda única, nós temos que prescindir dessa importante soberania que é ter uma política monetária própria e subordinarmos à política monetária do geral. Okay. Ou de um país dominante, que é o normal nestas coisas de política monetária e de moedas únicas, é que a política monetária seja a política monetária do país dominante e que os outros países, mesmo que tenham que fazer uma política monetária contrária, sejam obrigados porque têm uma moeda única, a embarcar na política monetária dominante. Isso, portanto, é um problema muito complicado, muito complexo. Não acho que seja um assunto para se discutir hoje. Estamos muito longe disso. Precisamos de ter, para já, uma zona de comércio livre na SADC, mas, mais uma vez, nós queremos entrar na zona de comércio livre da SADC de cabeça, e não pode ser. Disse muito bem antes que o RAND varia numa margem estreita. 2 pontos. E é isso que nós temos que ter no nosso Kwanza. Não é deixar que o Kwanza suba até os 650, depois desce até os 450, depois sobe outra vez para os 650, depois desce. Esta instabilidade que prejudica os negócios. É preferível ter o Kwanza digamos, por exemplo, não fiz contas, nem sabemos, nem tenho dados para fazer contas, mas supondo que a nossa moeda deveria estar nos 600, é preferível estar ali a variar entre 600, 610, 590 e constantemente isso, e o BNA a defender essa coisa por meios de mercado, não é com taxas administrativas, é comprando e vendendo moeda estrangeira no mercado, fixar essas coisas, essa margem. Isso perde-se completamente com a moeda única, porque a moeda única passa a ser a moeda de todos e, portanto, a política é aquela que for definida pelo conjunto e, normalmente, é pelo país dominante, que neste caso seria a África do Sul. Exatamente, estava aqui a pensar, enquanto falavas nisso, é tipo, e agora eu acho que estou certo, é tipo a Alemanha na Europa, tipo acaba por controlar exatamente. mais ou menos como é que a coisa funciona. E Gerson, se me permites,
eu pensei que a tua pergunta, ou se calhar eu vou aproveitar para fazer essa pergunta, porque a tua pergunta era mesmo no sentido de como é que lá eles conseguem manter... Tu falaste em 2008, para mim é impressionante, porque nós estamos em 2023 e se tu desde 2008 que reparas que são 2 pontos de variação, eu acho que a nossa maior preocupação era, antes de qualquer coisa, perceber como é que nós conseguimos manter o Kwanza, mas já percebemos que é o BNA, mas... Ali no coisa, não é? Portanto, primeiro ser para depois ter. Isso é muito mais fácil fazer em período de abundância, porque eu, em período de abundância, tenho que forçar a taxa de câmbio a subir, e forço como? Comprando moeda estrangeira. Depois, quando o período de abundância para e entramos na crise, o que é que eu tenho? Tenho reservas de moeda estrangeira para defender a taxa de câmbio. E vou continuando. Aí sim, em vez de comprar, vou vender moeda estrangeira e com isso vou estabilizar a taxa de câmbio. É esse o papel do BNA. O BNA não pode ter um papel de isto é do mercado, deixa o mercado fazer. E não, depois, tem que intervir comprando e vendendo moeda. Não é intervir administrativamente e fixar taxas administrativas. É comprando e vendendo moeda. Ou seja, só tem que fazer criando reservas em período de abundância e usando as reservas em período de crise. Temos mais uma questão? Boa noite, Rui Gurgel é o meu nome. Portanto, eu estive aqui a acompanhar a dissertação que fez aqui o Dr. Heitor sobre economia. Também tem algumas noções muito elementares, se assim posso dizer, de economia, mas teria aqui inúmeras questões, mas apenas vou me incidir em 2 delas. Uma delas está relacionada com o FMI, com o qual eu tenho ouvido falar sobre o crescimento económico e desenvolvimento sustentável. Portanto, o desenvolvimento económico, naquilo que eu me quero referir, está associado tem-se dito que normalmente está mais associado aos interesses dos governos, não é? dos Estados, e o desenvolvimento sustentável a nível da sociedade. Portanto, será que Angola, sendo uma economia com todos os déficits que a gente conhece, vai conseguir resistir e, portanto, adicionando também já as dívidas externas com a China e por aí fora, resistir a esta associação, ou, portanto, se assim posso considerar, para poder levar ou regular a nossa economia. E depois também a outra questão é fazer-me perceber porque que há quem diz que o desenvolvimento sustentável não incide-se muito na nossa população, ou seja, aquilo é mais para o interesse dos Estados, quando diz que estatisticamente Angola está a crescer em termos de melhor economia, etc., etc., mas o desenvolvimento sustentável, que aquilo se reflete no dia a dia da população, não se faz sequer efeito, não é? E outra questão, já para terminar, tem a ver com o que tivemos aqui a falar sobre as empresas que estão estatisticamente registadas no INE. Né? Há muitas pessoas com quem eu conheço direta e indiretamente têm estado a abrir empresas e ao mesmo tempo estão a fechar por causa dos impostos, que são bastante acentuados, né? Será que conseguimos ter economia? O governo diz que não, temos que incentivar as micros e médias empresas. E por outro lado também vão ao bolso, ou seja, da mesma forma que abrem, as empresas fecham. São essas minhas questões. Bom, começando pela última, nós temos que pagar impostos, porque só temos 2 hipóteses, ou 3 hipóteses. Ou algum ser divino nos entrega dinheiro vindo do céu. E mesmo isso também se paga às vezes. Ou nós pegamos nos rendimentos daquilo que nos foi dado pela natureza, que é o caso do petróleo, nas rendas que cobramos pelo petróleo para viver à custa disso, mas um dia isto acaba, ou nós vivemos à custa do que produzimos. E para viver à custa do que produzimos, para ter estradas, escolas, hospitais, etc., é preciso pagar impostos. Mas é preciso
que o Governo, em contrapartida, faz a boa despesa pública. Porque se o Governo cobra impostos e depois faz má despesa pública, significa que estamos a pagar mas não estamos a receber de volta. Os bens públicos são importantíssimos nas sociedades, são uma forma muito importante de redistribuição de riqueza e que permitem uma maior equidade social, etc. Mas é preciso que seja bem feito. E aí temos o problema da distribuição da despesa nos nossos orçamentos. Outra questão era sobre o FMI, sobre o que é do FMI? Crescimento económico e desenvolvimento sustentável. Bom, os governos, crescimento económico, vamos ver, nos últimos tempos não houve crescimento, houve uma recessão durante 6 anos, portanto uma queda fortíssima. Desde 2015? Desde 2015, e nomeadamente na última legislatura houve uma queda fortíssima da economia, não houve nenhum crescimento. E essa queda da economia é mais grave do que aquela que é reportada nos sistemas do FMI e do INE. E porquê? Porque os sistemas do FMI e do INE, de medição do PIB, do Produto Interno Bruto, portanto, daquilo que nós produzimos, excluem a variação de preços. E, portanto, quando os preços do petróleo sobem ou descem, é como se não tivesse havido nada, desde que as quantidades se mantenham. A única coisa que conta são as quantidades. Portanto, quando o INE mede o produto, vamos supor que em tudo o resto que não é petróleo tenha havido crescimento zero. Se no petróleo nós continuamos a produzir o mesmo que produzíamos há um ano, o crescimento total foi zero, de acordo com a medida do INE. Exatamente. Só que nós, na realidade, os rendimentos podem ter variado substancialmente. Porque, vamos supor que temos toda a produção que não petrolífera num determinado nível, e foi igual ao ano passado, mas depois os rendimentos de petróleo sobem de 50 para 100. Quer dizer que naquela parte que foi os rendimentos de petróleo, na verdade os rendimentos obtidos pela economia aumentou para o dobro, ou diminuiu para metade. Pois. E isso, na nossa economia, tem uma influência decisiva. Esta medida do FMI e do INE, que exclui a variação relativa dos preços, porque todos estamos de acordo que se devem excluir as variações gerais de preços, a média de variação dos preços. Mas não se podem excluir as variações relativas de preços, sobretudo dos preços de matérias-primas exportadas. Porque senão nós chegamos a uma diferença enorme entre o rendimento efetivo dos agentes económicos, das empresas petrolíferas, das pessoas que trabalham nos petróleos, do governo, que isso é injetado na economia e tem grande influência na economia, como nós todos sabemos, quando o petróleo sobe, a economia sobe. Exatamente. Se não desce, e isso desaparece nas medidas do PIB. Isso não aparece nas medidas do PIB tal como elas são feitas. Portanto, o que aconteceu foi, efetivamente, se nós medirmos e nós fazemos essa medição no Sinvestec, se nós medirmos o PIB nominal deflacionado, por exemplo, se usarmos se convertermos o PIB em dólares e usarmos os dólares deflacionados pela inflação mundial, a queda da nossa produção, dos nossos rendimentos, andou na ordem dos 30%. Isto é enorme. Estamos a falar de 30% bruto, ou seja, se for per capita, total, global, sem considerar per capita. Como a população subiu 17% neste período, agora veja 30% multiplicado por 1,17. Ainda muito mais desceu. Portanto, houve efetivamente uma grande queda
dos rendimentos, que é menor do que aquela que é medida pelo INEC, que também teve queda, mas foi uma queda menor porque não considera essas variações do preço do petróleo. É claro que agora estamos na fase ao contrário. Agora, com o preço do petróleo a subir, nós estamos numa fase de subida e os rendimentos subiram. Mas isso... Os rendimentos gerais da sociedade, há mais emprego, há mais empresas, há empresas a abrirem, há transmissão desse dinheiro do petróleo para a sociedade. O problema é que, para a economia, o problema é que se nós deixamos isso assim, sem controlarmos esta subida e descida, nós passamos a ser um barco sem motor e sem remos, no meio do mar. Conforme a onda vai para cima, nós vamos para cima. Quando a onda vem para baixo, vamos para baixo. Somos um barco sem leme, sem rumo. Nós temos que ter domínio da nossa economia no mar do petróleo. Quando o petróleo sobe, nós temos que saber contrariar a subida do petróleo. E quando desce, temos que saber contrariar a descida do petróleo. Também já andamos a lidar com o petróleo há muitos anos. Já era a altura de sabermos pelo menos... Temos mais questões? Maravilha. Então, com as dúvidas que eu também estou, fiz. Boss, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado aos espectadores. Sim, eu vinha para aqui cheio de dúvidas, continuo com dúvidas. A economia nunca foi muito... Isso é bom, ter dúvidas é sempre bom. A economia nunca foi... Aliás, a economia nunca foi meu forte, mas faz sentido porque no país o que bate mais é as finanças do que a economia. Então, que é outra coisa que não faz sentido porque o país é subdesenvolvido. Mas muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço. Oxalá, porque eu de facto ouvi uma informação de que havia centros de investigação a serem fechados, a falta de investimentos e não sei o quê. Não foram bem, quer dizer, foram fechados os centros, isto é outra coisa que eu acho completamente errada, porque é a tentativa de influenciar e de determinar o que é que deve ser feito nas universidades. Quer dizer, as universidades devem ser livres, devem fazer livremente aquilo que devem fazer. Então, o que se fechou foi os centros que eram independentes e querem-se meter os centros dentro das faculdades. Ou seja, um centro de investigação económica tem que estar dentro da Faculdade de Economia, tem que depender da Faculdade de Economia. Quer dizer, não deve haver liberdade para haver universidades que façam isso livremente e outras que façam o contrário. Quer dizer, não é preciso ter regras estreitas para coisas que não interessam nada. Isto é uma mera burocracia, quer dizer, não há nenhuma regra, nem nenhum estudo, nem nenhuma teoria que diga que um centro independente da faculdade é pior ou melhor do que o centro dependente. Umas vezes funciona melhor dependente, outras vezes funciona melhor independente. Deixem as pessoas fazer. Não se metam onde não devem. Mas se eles nem deixam que o orçamento para a saúde e de educação seja ao nível que a OMS obriga, imagina tudo o resto. E eu diria que também não é a melhor das coisas subir o orçamento de educação. Porque a qualidade do orçamento é que é mais importante do que a execução, né? Continuamos na mesma... E a qualidade do coisa. Ou seja, não é por fazer muitas salas de aulas... Sim. Que se tem boa educação. Exatamente. Porque se você mete lá uma sala de aulas, este é um dos nossos problemas da despesa pública, é que nós, neste orçamento de 2023, nós teremos 3 bilhões de kwanzas de investimento. E sabe, deflacionando, a despesa de funcionamento sobe 0. Eu gostava de saber, se nós já temos tanta coisa que não funciona com a despesa mais passada, alguma coisa. Como é que vamos pôr os 3 bilhões a funcionar se aumentar a despesa de funcionamento? É impossível. Portanto, aumentar a despesa não é a única... Atirar com dinheiro para os problemas não é a melhor solução. É melhor solucionar os problemas, ver onde é que estão os problemas. É claro que é preciso dinheiro, mas não é só dinheiro para resolver os problemas. Muito obrigado uma vez mais, senhoras e senhores. Heitor de Carvalho. Obrigado.